Graça e paz, amados. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesta manhã para apresentar diante do nosso Deus a vida dos nossos filhos, a vida da nossa geração. Eu louvo a Deus pela sua vida, que se disponibilizou a estar conosco nesta manhã, que você receba a palavra do Senhor nesta manhã e que ela possa acalentar o teu coração, que ela possa te trazer esperança, que ela possa te trazer força, que ela possa renovar o teu coração nesta manhã. É mais uma oportunidade de nós estarmos aqui diante desse Deus maravilhoso para apresentar as nossas vidas em primeiro lugar. Que nós possamos nessa manhã nos achegar com confiança diante do trono da graça. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, te damos graças pelo teu cuidado, te damos graças por esta oportunidade de poder estar aqui, Senhor, apresentando diante do Senhor as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida, Senhor, da nossa família. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te exaltamos porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o Deus Criador que fez todas as coisas e em Ti nós podemos descansar. Nós, nesta manhã, queremos apresentar diante do Senhor os nossos corações, pedindo que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos restaurar, que a Tua graça infinita seja sobre cada um de nós, cada um desses que se disponibilizaram em estar presente nesse momento de intercessão. Que o Senhor também esteja visitando cada um que estará ouvindo, Senhor, esta mensagem posteriormente. Que a Tua palavra possa alcançar cada coração, trazendo renovo, trazendo força, trazendo fé. Esta é a nossa oração, esse é o nosso desejo nesta manhã. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque só Tu és digno de honra, só Tu és digno de louvor, só Tu és digno de adoração. Então recebe, Pai, a nossa gratidão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, esta semana as minhas devocionais, elas foram com base no livro de Neemias, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração durante a leitura deste livro. Naturalmente nós não vamos ler todo, mas nós vamos passear por alguns capítulos, e nós vamos começar então aqui em Neemias, no capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos, vamos refletir sobre esses versículos, vamos mencionar outros versículos. Então que você possa estar junto aí, abrindo a sua Bíblia, fazendo as suas anotações, e que o nome do Senhor seja engrandecido e que você seja fortalecido com a leitura da palavra e com a reflexão desta manhã. Amém? Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti,
de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Vamos ler até aqui, até o versículo 11, e depois faremos algumas menções de outros textos. Amém? Neemias, um exemplo de homem que buscava a Deus nos momentos mais delicados. Nós vemos nele uma demonstração de fé e de um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Neemias, copeiro do rei, uma posição de destaque, porque ele estava ali junto ao rei, próximo ao rei, servindo ao rei. E vemos também que o rei Artaxerxes também conhecia bastante Neemias. Nós vamos ver essa indicação daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, nos versículos que nós vamos ler. Nós vemos também que Neemias era um homem de oração. Ao ler o livro, uma das coisas que chamou a atenção, que em vários momentos Neemias buscava ao Senhor. E às vezes eram apenas menções rápidas. Em vários textos, pelo menos uns 4 versículos eu anotei, ele fala assim: lembra-te de mim. Então era uma oração rápida que ele falava com o Senhor. Mas ele se lembrava sempre de estar se dirigindo ao Deus, sabendo que o Senhor ouviria o clamor dele. Nesse momento em que nós lemos esse capítulo 1, nós vemos que Neemias recebeu uma notícia difícil. E às vezes nós também recebemos notícias difíceis de encarar, não é verdade? Nos nossos dias, principalmente nesse ano de 2020, nós recebemos muitas notícias difíceis. Alguns enfermos por causa da pandemia, outros por outros motivos, outras doenças, algumas perdas, entes queridos que nos deixaram, perda de trabalho, e enfim, tantas situações difíceis nós enfrentamos nesse ano de 2020. E eu quero, na verdade, nesta manhã, fazer um paralelo com essa situação que nós vemos relatada aqui no livro de Neemias. Nós vemos que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Haviam várias fendas. Nós vemos as portas estavam queimadas. Uma notícia triste que levou Neemias à oração, a jejum, a um quebrantamento diante do Senhor e principalmente a confessar os pecados do povo e os pecados dele e também da sua família, como ele mesmo menciona. Então é importante nós aprendermos uma das lições que eu gostaria que nós estivéssemos meditando nesta manhã. Nós vemos um homem que recebeu uma má notícia, mas ele conseguiu entender que aquela situação que o povo estava vivendo tinha
como origem o fato do povo ter pecado contra o Senhor, do povo não ter cumprido aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. Mas ele não ficou só no lamento, ele buscou o Senhor, porque com certeza no coração de Neemias ele sabia que se ele buscasse o Senhor com sinceridade, se ele confessasse os pecados, o nosso Deus, o Deus fiel, haveria de ir em direção a ele e ouvir o clamor, como de fato nós veremos a seguir que aconteceu. Então Neemias, em primeiro lugar, ele se dirige a Deus, reconhecendo quem ele é. Olha só, ele menciona Deus grande, Deus que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam. E Neemias, então, ele se coloca dentro desse grupo que ama o Senhor, porque ele foi buscar ao Senhor nessa confiança, né? Dessa certeza de que o Senhor, ele ouve, ele atende, ele guarda o conserto com aqueles que o amam. E então ele clama ao Senhor e confessa os pecados dos filhos de Israel, se incluindo no meio do povo. Ele não disse, aquele povo pecou. Não, nós pecamos. E quantas vezes passamos por algumas situações e nós deveríamos parar para pensar e refletir o que nos levou àquela situação. Será que eu consultei a Deus antes? Será que eu fiz de acordo com os preceitos do Senhor? Eu não estou dizendo que toda dificuldade que nós passamos é porque nós cometemos algum pecado. Nesse caso aqui, né, do povo, nós sabemos que o povo se afastou dos caminhos do Senhor. O povo não cumpriu aquela aliança que ele havia feito com o Senhor lá no passado. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades porque o Senhor também está trabalhando em nossos corações. Então o melhor caminho, o caminho mais seguro, é fazer como Neemias fez. Buscar ao Senhor e entender dele qual é a direção, o que precisa ser feito. No capítulo 2, nós vemos assim, eu gostaria de ler também para vocês. No capítulo 2, o versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar de sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar. Olha só, queridos, esse texto me chamou muita atenção, porque o rei faz uma pergunta para Neemias, e mesmo antes de responder, ele de uma forma muito rápida, muito simples, o texto diz que ele orou ao Senhor. E ele pede ao Senhor, com certeza, no seu coração, no seu íntimo, para que o Senhor fizesse com que ele achasse graça diante do rei. Porque ele era uma das pessoas que estavam cativos naquela terra. Ele estava servindo o rei, mas ele não era daquela terra. Mas ele acha graça diante do rei. E o rei percebe essa tristeza daquele homem que com certeza servia ao rei com alegria, porque se não fosse assim, o rei não teria percebido aquele semblante triste. Nesse capítulo nós vamos ver o mover de Deus no coração do rei, concedendo tudo o que Neemias pedia. O próprio Neemias reconhece, conforme nós podemos ver aqui no versículo 8, vejamos, e o rei mas concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim,
Então tudo aquilo que Neemias colocou diante do rei, porque ele pediu ao rei carta, ele pediu a Deus, ao rei, recursos, para que ele pudesse então voltar a Jerusalém e fazer o que precisava ser feito. Neemias então toma posse de tudo aquilo que o rei entrega nas mãos dele. E ele vai para Jerusalém. Chegando lá, ele não declarou a ninguém aquilo que ele intentava fazer. Olha só a prudência, né, de um homem que saiu para fazer um projeto, mas antes ele não comentou nada com ninguém. Mas à noite ele sai com mais um grupo pequeno de pessoas e vai fazer um reconhecimento da área. Eu achei isso super interessante, porque nós vemos que é uma estratégia que com certeza Deus colocou no coração de Neemias. Ver aonde havia as falhas, ver como estava de fato o muro, ver o que precisava ser feito, para então abrir para as demais pessoas qual era o plano que o Senhor tinha colocado no coração dele. E só então, após fazer esse reconhecimento, Neemias chama os magistrados e testemunha em primeiro lugar o quanto Deus tinha sido favorável com ele, porque o coração do rei tinha se inclinado para que ele pudesse receber todo o recurso que ele precisava, as cartas que autorizavam a ir fazer essa obra e também os recursos. Então ele conclama esse grupo, ele conclama o povo para que o muro fosse edificado. A notícia da reconstrução, da intenção de Neemias, chega também a pessoas que não estavam interessadas de que isso acontecesse. Então Sanbalat e Tobias, que são as pessoas que não tinham esse interesse, se levantam e começam a zombar, a desprezar o plano que Neemias tinha de reconstruir. Mas, como Neemias estava seguro daquilo que Deus já havia colocado no coração dele, ele simplesmente responde para os inimigos que se levantam assim. Vamos ver no versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Olha a certeza que Neemias tinha de quem estava com ele, quem estava no controle daquele projeto. Nós temos também aqui humildade. Neemias em nenhum momento ele se ensoberbeceu pelo fato de estar indo cumprir essa grande obra que o Senhor havia colocado nas mãos dele. E nós também temos uma grande obra. O Senhor nos deu coisas preciosas para cuidar. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, a nossa geração. Amados, que essa lição que nós podemos tirar aqui no livro de Neemias, ela possa falar fundo ao seu coração nesta manhã, que nós possamos nos lembrar de estar buscando ao Senhor e falar: Senhor, foi o Senhor que me deu esse projeto, me ajuda, me capacita. Que nós possamos ir ao Senhor numa demonstração de fé e confiança, assim como Neemias também fez. Olha, talvez você esteja passando por situações difíceis no seu trabalho, na sua saúde, na sua família. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei como estão os seus muros. Eu não sei como está a sua cidade. E talvez você esteja olhando para esse relato de Neemias e conseguindo fazer uma comparação com a sua vida, com a forma como você está sentindo o teu coração nesta manhã.
Talvez você esteja desanimado, desencorajado. Talvez o inimigo esteja te afrontando com palavras, dizendo que você não vai conseguir, que você já tentou antes, que você é fraco, que você não pode. Talvez você esteja num cenário parecido com os muros de Jerusalém, quebrado, em ruínas e as portas queimadas. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que ainda que você esteja sentindo, ou ainda que você esteja percebendo esse cenário de destruição, o que o nosso Deus deseja é que você se levante, que você se posicione, que você busque a Ele, que você confie nele, que você creia que Ele é poderoso para te ajudar nesse projeto de reconstrução. Nesta manhã, o Senhor nos chama para olhar em primeiro lugar para Ele, reconhecendo quem Ele é. E que nós possamos dizer como Neemias disse: Deus grande, Deus poderoso, Deus que é fiel no seu conserto para conosco. Mas que nós possamos também olhar para nós, fazer uma autoavaliação. E se tivermos e se encontrarmos algo em nosso coração que precisa ser depositado diante do Senhor em confissão, que nós possamos também fazer isso. Confessar os nossos pecados diante do Senhor, sabendo que conforme a palavra dele, Ele é fiel para nos perdoar. E Ele lança os pecados confessados no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Se necessário, queridos, vamos pedir ajuda. Nós vemos que Neemias não tentou construir o muro sozinho. Ele chamou os magistrados, ele chamou o povo, ele chamou cada família, e cada família foi construindo os muros próximos das suas residências, próximos das suas casas. Então não foi uma obra que ele conquistou sozinho. Então eu quero te dizer também nesta manhã, chame aqueles que estão próximos de você para fazer parte desse projeto. Compartilhe com ele aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Assim como Neemias foi fortalecido porque ele sentiu que o Senhor estava com ele naquele projeto, concedendo com que o rei entregasse nas mãos dele tudo aquilo que ele precisava, todo o recurso ele recebeu. Creia que o Senhor também entrega nas nossas mãos, nesta manhã, todo o recurso que nós precisamos para reconstruir os muros da nossa casa, construir as portas. Muro significa segurança. E o Senhor, Ele é a nossa segurança. Se você está se sentindo enfraquecido na sua fé, peça ao Senhor para estar te renovando. Peça ao Senhor para estar te fortalecendo. E sabe, queridos, muitas das vezes o inimigo, ele tenta, assim como Sanbalat e Tobias fez com Neemias e o povo, ele vem com zombaria, ele vem nos lembrar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. E ele tenta também, muitas das vezes, tirar o nosso foco. Como nós podemos ver que em um determinado momento, Sanbalat convida Neemias para fazer uma visita, para sair de onde ele estava. Mas Neemias, ele tinha consciência da responsabilidade que ele tinha naquele projeto que Deus havia colocado nas mãos dele. E ele rejeita sair da sua posição que Deus o havia colocado. Nós vemos também que o inimigo se preparou em várias oportunidades para atacar. Mas, novamente, nós vemos Neemias dizendo: nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite. Sabe o que esse texto me faz lembrar? É que nós precisamos sim orar,
mas muitas das vezes nós também precisamos agir e precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser vigilantes. O próprio Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele estava com os seus discípulos. Lá em Mateus 26, 41, ele diz: vigiai e orai. Porque o inimigo ele está aí à nossa volta. E como diz a palavra, ele tentando encontrar oportunidade para nos assolar. Por isso nós precisamos fazer assim como Neemias fez. Eles oraram e eles colocaram guarda. Amado, põe a guarda ao teu coração. Peça ao Senhor para colocar guarda à tua boca. Peça ao Senhor para guardar a sua mente. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós proferimos. Conforme a palavra de Deus, a morte e a vida está no poder da língua. E quantas vezes, amados, nós sofremos derrotas porque nós começamos a declarar essas derrotas antes mesmo que a situação aconteça. Então, que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos manter o foco, sabendo que poderão surgir situações inesperadas. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que aquele que nos deu uma grande obra para fazer, ele haverá de nos dar o recurso, ele haverá de fortalecer as nossas mãos, para que aquela obra que ele confiou em nossas mãos, ela seja completada. Neemias continua orando e pedindo a Deus que o capacite para fazer essa obra. Vamos seguir o mesmo exemplo. E é um texto que eu achei muito interessante, uma frase que ele diz assim: ó Deus, esforça as minhas mãos. Querido, se hoje você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desanimado, peça ao Senhor: Pai, esforça as minhas mãos, capacita minha mão para a batalha, capacita minha mão para esta obra, não me deixe desanimar, não me deixe esmorecer. Peça ao Senhor. Conforme nós já vimos, nós já falamos, Ele é fiel. E quando nós buscamos a face dEle, sinceridade de coração, Ele nos responde. E nós vamos ver lá no capítulo 7 a conclusão do muro. Esse muro é concluído. E nós vemos também nos textos seguintes o reconhecimento do povo ao Senhor. Nós vemos gratidão, nós vemos louvor, nós vemos adoração, nós vemos celebração, festas são conclamadas em agradecimento diante do Senhor. E eles dizem assim: Tu és Deus clemente e misericordioso. Então, nos momentos de adoração, eles se lembravam de dizer ao Senhor: olha, Pai, nós sabemos quem o Senhor é. Olha, Deus, Tu és Deus clemente, Tu és Deus misericordioso, porque Deus havia ajudado a que eles completassem aquela obra. E eu quero nessa manhã, querido, te convidar para que nessa mesma confiança, assim como Neemias e todo o povo em confiança de que Deus estava à frente, que você também agora, nós vamos para o nosso momento de intercessão. Vamos estar apresentando a vida dos nossos queridos diante do Senhor. Entre nesse momento em confiança, nessa certeza de que Ele é clemente e misericordioso. Abra o seu coração, apresente as suas questões diante do Senhor, em sinceridade. E eu sei que nesta manhã você vai provar da bondade do Senhor e você terá suas forças renovadas, você terá o seu ânimo restaurado, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Então vamos para o nosso momento de oração. Vocês que já têm aí o seu livrinho, o seu folheto, né? O seu folder. Então está aqui, nós vamos estar
apresentando diante do Senhor a nossa geração, observando cada um desses pontos aqui. Será colocado no chat, conforme nós fazemos sempre, o texto para que você possa acompanhar. E mais uma vez eu quero lembrar a você, talvez está assistindo esse momento de oração pela primeira vez, você pode adquirir esse folder na secretaria da igreja, pode procurar a mim ou pode procurar a irmã Fridas e nós passaremos às tuas mãos esse folheto que é um instrumento para que nós possamos estar apresentando diante do Pai a nossa família, apresentando as nossas vidas. Querido Deus, eu te louvo pela tua palavra, te louvo pelo teu amor, pelo teu cuidado e quero, Senhor, neste momento que partimos para estar apresentando a vida dos nossos filhos diante de ti, que cada um, Pai, daquele que está ouvindo a tua palavra nesta manhã possa entrar diante do teu trono de graça, entrar diante da tua face, Senhor, com confiança, sabendo que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nesta manhã, Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa gratidão. Mesmo que as coisas ainda que não possamos ver, Senhor, as mudanças, nós sabemos que assim como o Senhor ajudou o povo a reconstruir aquele muro num tempo super rápido, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer no tempo que aprover ao Senhor a reconstrução dos nossos muros, a reconstrução da nossa família, a reconstrução do nosso coração. Visita agora cada pai, cada mãe, cada um que está unido conosco em oração nesta manhã. É que eu te peço, Senhor, em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus, és a nossa luz, a nossa salvação, nós te louvamos. Exaltado e bendito seja teu nome, Senhor. Te adoro e te exalto pela minha família, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos meus filhos. Muito obrigada pelos netos que já vieram e por esse cabelo. Senhor, como mãe, não capacita, Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa também ser confortado, consolado pela palavra do Senhor que está em Isaías 61. Eu gostaria de ler para você a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador de todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamentos por cinza, olhos de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diante destruído, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Recebe, querido, recebe esta palavra. E nós vamos agora passar para o momento em que nós declaramos as bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Como nós gostamos de lembrar sempre, esse momento é um momento que nós meramente citamos alguns textos da palavra. Que você possa, cheio de fé, cheio de autoridade no Espírito Santo, declarar essas promessas na vida dos teus filhos, na vida da tua geração, sabendo que o Senhor, Ele mesmo diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, sem que ela cumpra aquilo para o qual ela foi proposta. Então tenha certeza de que essa palavra que nós estamos lançando sobre a vida dos nossos filhos, ela haverá de frutificar. Creia nisso, em nome de Jesus. Então vamos lá? E eis que o Senhor trará saúde aos meus filhos, e os curará, e lhes revelará abundância de paz e segurança, conforme está em Jeremias 33, 6. O Deus eterno dá força aos meus filhos e os abençoa com felicidade e paz. Salmo 29, 11. Os impossíveis dos meus filhos são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. E o Deus da esperança encherá os meus filhos de todo gozo e paz em seu crer, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo, conforme está em Romanos 15, 13. Tudo que os meus filhos fizerem dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Jó 22, 28. Meus filhos viverão seguros e cheios de esperança. Deus os protegerá e eles viverão tranquilos. Jó 11, 18. Meus filhos terão vida em abundância. João 10, 10. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações dos meus filhos e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Queridos, eu queria só fazer uma pausa nesse versículo. Que nós possamos declarar esse versículo sobre a vida dos nossos filhos todos os dias. Nós temos vivido dias maus em que a mídia e tantas outras influências tentam colocar na mente dos nossos filhos valores que não são os valores celestiais. Então, nós possamos declarar esta palavra todos os dias, que
a paz do Senhor, que o entendimento do Senhor guardará o coração dos nossos filhos e guardará as suas mentes em Cristo Jesus, para que nada neste mundo possa exercer atração e afastá-los do caminho do Senhor. Deus protegerá os meus filhos das más línguas, e eles não terão medo quando houver destruição. Jó 5, 21. Os meus filhos tudo podem naquele que os fortalece. Filipenses 4, versículo 13. A vida dos meus filhos brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Jó 11, 17. Na fome, Deus livrará meus filhos da morte, e na guerra da violência da espada. Jó 5, 20. Meus filhos serão fiéis até a morte, e Deus lhes dará a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os meus filhos que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Quando os meus filhos atravessarem águas profundas, Deus estará ao seu lado, e eles não se afogarão. Quando passarem pelo meio do fogo, as chamas não os queimarão. Isaías 43, 2. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse tempo que estamos aqui juntos, glória a Deus pelo amor do Senhor em nossas vidas, glórias a Deus pelo cuidado dele. Vamos entregar esse tempo diante do Senhor, agradecendo a Ele pelos seus grandes feitos em nossos corações. Amém? Que você possa ter sido edificado por essa palavra, fortalecido, que a bênção do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa, que em nome de Jesus nós possamos finalizar esse ano nessa certeza e podemos afirmar, conforme a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E esse mesmo Deus que nos ajudou até aqui, Ele estará nos ajudando também nos dias que virão, no ano que virá. E com certeza, se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, será um ano em que Ele fará também prosperar os nossos caminhos. Amém, queridos? Oremos. Pai, nós te louvamos por esse tempo de intercessão, te louvamos por esse tempo de comunhão, te agradecemos porque, mesmo nesses tempos difíceis que temos enfrentado, o Senhor continua se fazendo presente, Senhor, em nossos corações, trazendo unidade, Senhor, entre nós. Muito obrigada porque o Senhor não tem permitido que a distância física nos afaste, Senhor, da unidade. Obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã que se aproximou, Senhor, do Teu trono de graça nessa manhã, em intenção de oração pela vida da sua família, dos seus filhos, da sua geração. Pai, que o Senhor esteja visitando cada coração nesta manhã, visitando cada casa. Deus, nós queremos declarar sobre a vida de cada um a prosperidade do Senhor, a prosperidade bíblica, Senhor, a paz, a alegria, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas casas, e que a nossa sociedade seja, Senhor, cada dia mais fortalecida através de famílias fortes, famílias do Senhor restauradas, famílias do Senhor saradas. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pela Tua paz, que excede todo entendimento. A Ti nós damos nesta manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, em nome de Jesus. Até a próxima, que o Senhor te abençoe. Desejo a todos um Feliz Natal, que o Senhor esteja enchendo a tua casa de paz, de alegria, e que ao celebrar o nascimento de Jesus, que essa luz maravilhosa possa brilhar
no teu coração, brilhar na tua casa, dissipando toda e qualquer treva. Em nome de Jesus. Até mais.